Imagine-se ao volante de uma Ferrari, correndo na estrada a 150 km por hora, quando de repente algo terrível acontece. Cristiano Ronaldo passou por algo parecido após comprar seu carro dos sonhos. Um acidente que mudou sua vida por completo. Era a manhã de 8 de janeiro de 2009 e tudo parecia fora do comum. O Manchester United havia sofrido uma derrota amarga no jogo anterior, o que levou o implacável técnico Alex Ferguson a convocar uma reunião de urgência para tratar de assuntos importantes. No entanto, surpreendentemente, Cristiano Ronaldo estava atrasado. Ele havia perdido a noção do tempo e, ao finalmente despertar, deparou-se com uma série de chamadas não atendidas em seu celular. Sem hesitar, saltou da cama, determinado a correr contra o relógio e cumprir seu compromisso. Afinal, para o dedicado Ronaldo, chegar atrasado era inaceitável. O desafio à sua frente era grande. Ele tinha apenas 20 minutos para cruzar a cidade e chegar ao treino. No entanto, havia um veículo especial em sua garagem, uma máquina que o ajudaria a desafiar o tempo e a distância. O que ele não sabia era que essa escolha se revelaria ser quase fatal. Aquele que viria a se tornar uma das maiores estrelas do futebol mundial estava à beira de se deparar com o destino traiçoeiro. Enquanto ele acelerava pelas ruas, o carro se chocou violentamente contra a mureta de um túnel, reduzindo a máquina imponente a destroços. Um milagre aconteceu. Ronaldo saiu ileso, sem um único arranhão. Foi um chamado à realidade, um divisor de águas em sua vida e carreira. A partir daquela ocasião marcante, ele se dedicou a seguir o caminho rumo ao posto de melhor jogador de todos os tempos. E assim, ali se iniciou o nascimento de uma lenda. Já o desejo implacável de Messi de se tornar o maior jogador de futebol do mundo também o levou a situações de quase tragédia. Corria o ano de 2017 e o Barcelona se via diante da Juventus na Champions League, uma batalha pela sobrevivência no torneio. A Juventus já havia triunfado no primeiro jogo com um 3-0 avassalador e Messi tinha a consciência de que a sua genialidade era a única esperança para a equipe catalã seguir adiante. A rivalidade estava no auge, ambos os times ansiosos por uma vaga nas semifinais. A disputa em campo era feroz, mas a rede teimava em permanecer intocada. E então, quase no último suspiro do primeiro tempo, aconteceu o momento de puro suspense. Messi se lançou em uma jogada que poderia tê-lo custado a vida. Os médicos posteriormente revelaram que apenas 2 milímetros o separaram de uma queda fatal naquele instante. Uma fração de segundo e a história poderia ter sido muito diferente. No entanto, essa não foi a única vez que a sombra da morte pairou sobre Messi. Um ano antes, em 2016, a seleção argentina enfrentou o Brasil em um confronto esperadíssimo. O estádio estava lotado de fãs apaixonados de ambos os lados, mas o resultado foi um desastre para os argentinos, que perderam por 3-0. Envergonhados e desejosos de deixar o país, Messi então tomou uma decisão arriscada. Em vez de esperar por seu jato particular, embarcou com seu time em um avião da empresa Lamia. Tudo parecia tranquilo durante as primeiras horas do voo, mas de repente o pesadelo se abateu sobre a delegação. O avião sofreu uma pane crítica, deixando Messi e os demais passageiros à beira da tragédia. A aeronave voava há mais de 20 minutos, além de sua capacidade de combustível, com o risco iminente de queda a qualquer momento. Os pilotos tinham míseros 18 minutos para encontrar um local seguro para aterrissar. No último fio de esperança, eles conseguiram pousar em um local seguro, salvando todos a bordo de um destino potencialmente fatal. Messi e seus colegas de equipe desembarcaram trêmulos, conscientes de que escaparam por um triz da catástrofe. Pouco tempo depois, o mesmo avião da empresa Lamia fez uma viagem trágica com o time da Chapecoense, resultando na perda de 71 vidas. O destino de Messi havia pendido no fio da navalha 2 vezes e ele sabia que a sorte estava ao seu lado, mas nem todos tiveram a mesma sorte. Outra estrela do futebol que driblou a morte foi o sueco Zlatan Ibrahimovic. Na década de 2000, ele reinava como o indiscutível melhor jogador da Suécia, brilhando nos gramados e atraindo olhares em todas as direções.
Porém, em sua cidade natal, um criminoso em série espalhava o terror. Esse homem atendia pelo nome de Peter Mangs, um criminoso que havia cometido uma série de crimes hediondos e estava sendo caçado por autoridades em toda a Europa. No entanto, o que aconteceu a seguir é digno de um thriller de suspense. Após ser capturado, esse maníaco revelou em detalhes chocantes, em sua biografia, um plano cuidadosamente arquitetado para tirar a vida de Ibrahimovic. Ele confessou ter passado meses estudando minuciosamente cada movimento do jogador sueco, chegando ao extremo de perseguir um dos carros de Ibrahimovic por dias, observando-o de perto. Em um momento de pura obsessão, ele até chegou a encontrar Ibrahimovic e, acredite se quiser, voltar à sua casa em busca da arma que havia esquecido, com a intenção de concretizar seu atentado sinistro. No entanto, quando ele retornou ao local, uma reviravolta do destino já havia alterado os planos macabros. Ibrahimovic tinha ido embora ileso. E o motivo por trás dessa psicopatia? Surpreendentemente, estava relacionado ao simples fato de Zlatan Ibrahimovic ter estacionado em um local proibido. Outro jogador que é bom de drible e soube driblar a morte foi o craque brasileiro Neymar Júnior, que escapou por um triz da morte logo nos seus primeiros anos de vida. Era o ano de 1992 e Neymar tinha apenas 4 meses quando seus pais o levaram para visitar um parente. A jornada que parecia rotineira rapidamente se transformou em um pesadelo nas montanhas. Em uma estrada sinuosa, uma tempestade repentina surgiu, despejando chuva tão intensa que a visibilidade se tornou nula. No entanto, um clarão súbito iluminou o cenário antes de tudo se despedaçar. A família se viu envolvida em um grave acidente que os deixou feridos e traumatizados. O pai de Neymar lembra desse dia como se fosse ontem, as palavras ecoando em sua mente. Um carro vinha em nossa direção e eu tentei desviar, mas o impacto foi avassalador. Minhas pernas foram arremessadas para o lado e minha cabeça doeu. Lembro de ter dito à minha esposa que estava com medo de morrer, mas então um medo ainda maior tomou conta de mim. Onde estava o Júnior? O impacto foi tão violento que Neymar, nosso filho, simplesmente desapareceu. O desespero tomou conta da família enquanto eles o procuravam, dentro e fora do carro, nos arbustos, em busca de qualquer sinal do pequeno Neymar. E então, uma voz infantil chorando os levou a um lugar inesperado. Neymar estava preso debaixo do banco do motorista, seu rosto manchado de sangue devido a um pedaço de vidro que havia cortado sua cabeça. Rapidamente, a família foi encaminhada para um hospital, enquanto o pequeno Neymar, ainda incapaz de compreender a gravidade da situação, estava prestes a enfrentar um futuro incerto. Seu pai, porém, sabia que, naquele momento, nada poderia deter o destino extraordinário do filho. Mas nada se compara à angustiante situação vivida por Ángel Di Maria, pois desta vez não era a sua vida que estava em perigo, mas a de sua própria família. No início da temporada de 2021, tudo parecia perfeito para o Paris Saint-Germain. A equipe tinha tido um começo espetacular e o jogo contra o Nantes seguia como mais uma vitória garantida. Eles estavam liderando com um gol de vantagem quando, de repente, algo completamente fora do comum aconteceu no minuto 62. Quase todos os celulares começaram a tocar e, do nada, Di Maria foi substituído e retirado do estádio. A verdade por trás desse enigmático acontecimento revela um perigo iminente que ameaçava a sua família. Criminosos, aparentemente observando Di Maria por algum tempo, haviam planejado um ataque cruel, esperando a oportunidade perfeita durante o jogo, quando sabiam que ele não estaria em casa. Eles invadiram sua residência enquanto sua esposa e suas 2 filhas estavam lá. O assalto foi um verdadeiro caos, com os criminosos levando tudo o que encontraram, inclusive a coleção de joias de Di Maria, avaliada em 600 mil euros antes de desaparecerem nas sombras. A parte mais impressionante é que essa não foi a primeira vez que a família Di Maria foi vítima de um crime tão aterrorizante. O Paris Saint-Germain, percebendo a gravidade da situação, tomou medidas drásticas para proteger seus jogadores. Contrataram equipes de segurança para cuidar deles 24 horas por dia, revelando uma nova realidade em que o futebol não é apenas sobre o que acontece em campo, mas também sobre as vidas em jogo fora das 4 linhas.
Já dentro de campo, no dia 12 de junho de 2021, Christian Eriksen pisou no campo com a camisa da seleção da Dinamarca, pronto para um desafio contra a Finlândia na primeira rodada da Euro daquele ano. O jogo seguia seu curso normal até o final do primeiro tempo, quando, de forma abrupta e impactante, Eriksen recebeu um passe e, em seguida, desabou inconsciente no gramado. O pânico tomou conta e seus colegas de equipe correram para prestar socorro, mas logo perceberam que a situação era ainda mais séria do que podiam imaginar. Os médicos foram chamados às pressas, realizando manobras de ressuscitação cardíaca e utilizando desfibriladores para tentar trazer Eriksen de volta à vida. Os minutos pareciam uma eternidade enquanto a equipe médica batalhava incansavelmente. Finalmente, após cerca de 15 angustiantes minutos, Christian Eriksen recobrou a consciência. Uma parada cardíaca ameaçou sua vida naquele dia, mas graças ao heróico trabalho dos médicos, ele foi reanimado e levado ao hospital, consciente e lutando pela sua recuperação. Em um primeiro momento, a possibilidade de Eriksen voltar a jogar parecia incerta, mas após uma cirurgia bem-sucedida e muita determinação, cerca de 8 meses depois, ele estava de volta para o futebol. Atualmente, ele brilha como jogador do Manchester United, vivendo sua vida de forma plena e inspiradora. Outro episódio terrível dentro de campo aconteceu durante uma partida do campeonato russo. Uma cena chocante fez todos os corações pararem por um instante. O capitão do Dinamo Kivin, Gusev, colidiu violentamente com o goleiro e caiu no gramado completamente inconsciente. O impacto foi tão forte que deixou todos os espectadores, jogadores e equipes médicas atônitos, com o temor do pior acontecesse. A situação era crítica e as esperanças se estavam quase indo embora. Foi nesse momento tenso que o meia Jaba Kankaia tomou uma decisão instantânea, ainda que equivocada. Ele colocou a mão na boca do jogador, o que por diversas razões de risco não é a ação recomendada pelos médicos em situações como essa, podendo até agravar o quadro da pessoa desacordada. Por um período angustiante, todos observaram com apreensão, imaginando o desfecho daquele dramático episódio. Mas, finalmente, com a chegada dos médicos ao campo, uma centelha de esperança surgiu. Gusev recuperou a consciência, mas sua condição exigia cuidados imediatos. Com a assistência médica adequada, Gusev foi cuidadosamente colocado em uma maca e levado às pressas para o hospital. O diagnóstico revelou a extensão dos danos causados pelo choque com o goleiro, uma lesão crânioencefálica, uma fratura na mandíbula, um corte no rosto e a perda de 3 dentes. A partir desse momento, a história de Gusev se transformaria em uma incrível jornada de superação e recuperação, com desafios a serem enfrentados, provando que a resiliência do espírito humano é capaz de superar até mesmo os momentos mais sombrios. Outro trágico episódio dentro de campo aconteceu com Kun Agüero, um nome respeitado no mundo do futebol que quase viu sua trajetória chegar a um final trágico em um jogo pelo Barcelona. Agüero sempre se destacou, mantendo um nível de excelência no esporte, mas foi com 33 anos que ele enfrentou o momento crítico em uma partida contra o Alavés no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. No auge do jogo, algo inesperado aconteceu. Agüero desabou no gramado, com as mãos firmemente pressionadas contra o peito. Uma onda de preocupação varreu o campo, deixando todos os jogadores apreensivos. Depois de receber atendimento médico no local, o argentino deixou o campo consciente, mas logo foi encaminhado ao hospital para um exame cardíaco. Os resultados do exame trouxeram um choque avassalador. Agüero descobriu que estava sofrendo de arritmia cardíaca, uma condição que afeta diretamente o coração. Pior ainda, continuando a jogar futebol, ele correria um risco sério de vida. A decisão foi difícil, mas diante de toda a turbulência em sua carreira, Agüero escolheu priorizar sua própria vida e se aposentou dos campos. É intrigante pensar que poderíamos ter perdido a oportunidade de testemunhar o talento desses craques em campo, mas o mundo do futebol é repleto de histórias surpreendentes e reviravoltas inesperadas.